Existe diabetes tipo 3? Quero deixar antes de mais nada bem claro que eu não quero aqui brigar com nenhum médico endocrinologista. Para quem não me conhece, o meu nome é Rafael Oliveira, eu sou médico, neurocirurgião e eu tenho certeza que muitos agora vão se perguntar por que um médico especialista em ciências neurológicas está dando pitaco num tipo de doença metabólica como diabetes. Te convido agora então a assistir o meu vídeo e daí no final tu vai entender um pouquinho mais por que eu estou dando pitaco numa matéria totalmente endocrinológica. Vem comigo e vamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Provavelmente todos já escutaram falar em diabetes. No dito popular, as pessoas chamam diabetes de açúcar alto no sangue. Não necessariamente está errada essa conceitualização, mas para a gente aprofundar um pouquinho mais o assunto, eu vou ter que abordar de uma forma um pouco mais científica como acontece a diabetes mellitus. Até para depois a gente poder entender por que existe, ou alguns autores consideram já a diabetes tipo 3 como uma nova doença que vem surgindo ultimamente. Vamos de novo voltar a um assunto que tem sido muito corriqueiro nos meus vídeos e eu gosto de falar muito sobre ele, que é sobre um hormônio chamado insulina. A insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas. O pâncreas é uma glândula que está localizada naquela região que a gente chama de boca do estômago. Aquela mesma que provavelmente tu que é gurizinho quando era pequeno, tomou uma bolada e sentiu uma dor e falou, tomei uma bolada na boca do estômago. Naquela região está localizado o pâncreas. Então, a insulina ela tem algumas funções bem definidas. Uma, e talvez a mais conhecida função da insulina, é conduzir a glicose que a gente come para dentro da célula com o intuito de transformar essa glicose em energia celular. Então, os alimentos de modo geral que vão ser transformados em glicose após a digestão são os carboidratos. Principalmente carboidratos refinados e os açúcares. Então, se você pretende de alguma maneira aumentar a glicose no seu sangue, coma mais carboidratos. Um pãozinho francês com um copo de Coca-Cola normal vai deixar seu pâncreas bem louco, estimulando bastante a insulina. Até porque o estímulo para o pâncreas liberar a insulina é o aumento de glicose no sangue. Quando a insulina já na circulação começa a botar a glicose para dentro da célula e começa a eliminar essa glicose circulante, os seus níveis sanguíneos começam a diminuir. Essa até aí parece uma dinâmica bem simples, né? A gente come algum tipo de carboidrato, principalmente carboidrato refinado, tipo aquele bolinho de chocolate com uma Coca-Cola normal geladinha, com gelo, que fica melhor ainda. No tubo digestivo, esse carboidrato irá virar glicose. Virando glicose, o pâncreas receberá um estímulo para liberar insulina. A insulina, liberada na circulação, colocará essa glicose para dentro da célula para virar energia celular e seus níveis irão começar a diminuir. Seria tudo perfeito se não tivesse um pequeno problema. Se a gente estimula muito a secreção de insulina, a célula acaba ficando resistente à função do hormônio e começa a se acumular glicose na circulação. Vamos fazer um pequeno exercício de entendimento para tornar um pouco mais clara essa ideia sobre glicose, célula e insulina. Imagina agora que você está casado ou casada no caso das mulheres. E se você é casado, também já não precisa nem imaginar. Na nossa história, você será a glicose, a sua esposa ou esposo, no caso das mulheres, será a insulina e a sua casa será a célula. Para que a glicose, no caso você, consiga entrar na célula, no caso a sua casa, ela precisa da ajuda ou da liberação da insulina, que no caso pode ser seu esposo ou a sua esposa. Se você chega do trabalho sozinho todos os dias,
sua única ou esposa ou esposo, esperamos seja a única, deixa você entrar em casa sem problemas. Então, a glicose, com a ajuda da insulina, consegue entrar na célula. Ou seja, a grosso modo, se tem pouca insulina circulante, a glicose consegue entrar sem nenhum problema dentro da célula. Caso você chegue em casa todos os dias, meio bêbado, acompanhado, no caso dos homens, de várias mulheres, ou acompanhada, na caso das mulheres, de vários homens, a insulina, que no caso é seu esposo ou sua esposa, não vai gostar e não vai deixar você entrar em casa. Então, devido a um excesso de insulina, que são os homens ou as mulheres, a glicose não consegue entrar na célula. E aí você, expulso de casa, deprimido ou deprimida, vai para a noite. Começa a beber, começa a conhecer novas pessoas, novas mulheres ou novos homens, no caso das mulheres. Isso aí, a nossa representação fisiológica é que o pâncreas está liberando mais insulina para tentar mandar a glicose de volta para casa. Não querendo fazer nenhum tipo de deboche, mas fazendo uma piadinha, o pâncreas é mais ou menos como se fosse um terapeuta. Ele tenta, a qualquer custo, às vezes de modo não muito convencional, fazer com que o cônjuge volte de algum modo para casa. Só que, depois do que você fez, o seu cônjuge não lhe aceita mais em casa. Então, a glicose não consegue mais entrar na célula. Com isso, a glicose começa a ficar se acumulando na circulação e caracteriza o diabetes tipo 2. Então, com a glicose aumentada, ocorre o dito popular que chamam de aumento de açúcar no sangue. Na verdade, a diabetes tipo 2 nada mais é que a resistência da célula à função da insulina. E isso faz com que a glicose ingerida, principalmente sobre a forma de carboidratos e principalmente sobre a forma de carboidratos refinados, fique livre no sangue. Geralmente é uma doença que decorre da alimentação. Se a gente estimular muito a secreção da insulina, acabará gerando uma resistência celular à função do hormônio e se acumulará açúcar no sangue. Já o diabetes tipo 1, ele é um descompasso na produção de insulina pelo pâncreas. Devido a alterações genéticas, o pâncreas não possui a capacidade de produzir a insulina ao estímulo do consumo de carboidratos. O tratamento dessa doença geralmente é feito com reposição de insulina, que são provavelmente você já viu, aquelas pequenas injeções de insulina na barriga, e não tem relação essa doença com a alimentação. Se você tiver interesse em entender um pouco mais sobre esse assunto de insulina, glicose, metabolismo, eu aconselho o livro que eu escrevi, que se chama Que Dieta Devo Escolher?, que está disponível na Amazon.com. Ele está muito bem explicado, de uma forma bem simples, o funcionamento e a dinâmica, principalmente da insulina. Tá bom, Dr. Rafael? Eu entendi agora sobre mais ou menos como funciona o diabetes. O problema é que eu ainda não consegui entender qual a relação entre doenças metabólicas como diabetes e um especialista em ciências neurológicas. Em primeiro lugar, como eu sempre digo e fico sempre repetindo em todos os meus vídeos, todos os médicos, sem exceção, deveriam entender sobre alimentação, principalmente sobre a dinâmica de funcionamento da insulina. Por quê? Porque orientar sobre a dieta correta se chama medicina preventiva. É muito importante para a gente evitar doenças futuras, diminuir custo com saúde e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Segundo, chegamos exatamente no ponto que eu queria abordar nesse vídeo, que se chama diabetes tipo 3. A diabetes tipo 3 nada mais é que uma alteração ou, na verdade, um defeito ou, melhor ainda, um descompasso na dinâmica da insulina no seu cérebro.
E quando se fala em cérebro, acaba invadindo o meu campo de atuação. Volto a dizer que dieta com neuro ou qualquer outra área tem um link muito forte. Os médicos deveriam entender sobre dieta. Mas, voltando à diabetes tipo 3, todo esse assunto sobre insulina e cérebro surgiu quando alguns pesquisadores descobriram que pessoas que possuíam diabetes tipo 2 desenvolviam uma maior chance de ter demências, principalmente a doença de Alzheimer. Com essas novas evidências, começou a se aprofundar mais esses assuntos e descobriram uma fisiologia que envolve a insulina e o cérebro. Defeitos na dinâmica da insulina cerebral faz com que acelerasse o processo degenerativo do cérebro, levando, entre algumas das doenças, a doença de Alzheimer. Então, como se chama as doenças vinculadas à insulina e diabetes, alguns autores começaram a definir o problema ou a dificuldade de funcionamento insulinêmico cerebral de diabetes tipo 3. Mas independente de existir ou não uma diabetes tipo 3, até porque isso é só uma questão de conceitualização, é fato que desarranjos insulinêmicos também afetam o seu cérebro. E se a alimentação influencia de alguma forma na dinâmica insulinêmica, o que você escolhe para comer irá estar afetando diretamente o seu funcionamento cerebral. Se você tiver mais alguma dúvida, pode me escrever, rafael.neurocirurgia@gmail.com. Pode também acessar meu site, que tem bastante conteúdo sobre o assunto, www.rafaeloliveiraneuro.com, ou se inscreva no meu canal. Será um prazer responder as suas dúvidas. Lembrando que quem quiser se aprofundar mais no assunto pode adquirir meu livro na amazon.com.br, que se chama Que Dieta Devo Escolher? Um grande abraço a todos e até a próxima.